Você sabia que a paciência é a chave para quem quer ter sucesso? Henry Ford certa vez disse: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E sabe o que isso me leva a pensar? Que a desistência é a coroa dos fracassados. Meu nome é Edmilson Ramos e esse é o canal Academia da Vida. Muito provavelmente você seja mais uma pessoa que vai vencer, mais uma pessoa que tem tudo para ter sucesso na vida. Então você precisa compreender alguns processos para que você alcance os teus resultados. Tem muita gente com muito potencial, com muita capacidade, com muita competência, mas que esbarram exatamente nesse detalhe, o detalhe da paciência. Por serem impacientes, não alcançam tudo aquilo que tem a capacidade de alcançar, que tem o potencial de realizar. Então, aprenda que paciência, ela é a chave. A paciência é a coisa mais importante para aqueles que querem ter sucesso, seja na carreira profissional, seja no âmbito familiar, no casamento, seja na vida espiritual. Em tudo precisamos ter paciência. É só nos lembrarmos de Abraão, o grande patriarca Abraão, o pai da maior parte da população hoje do mundo descende de Abraão. E Abraão tinha uma promessa de Deus de ser pai de multidões, mas ele tinha quase 100 anos de idade, a sua esposa tinha quase 90 anos de idade e ainda por cima ela era estéril. Abraão não tinha filhos, mas ele creu e esperou com paciência a promessa de Deus, até que aos 100 anos de idade nasce Isaac e cumpre-se a promessa na vida de Abraão. E há até um texto bíblico que fala sobre isso, que está lá na carta de Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, que diz assim: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Depois de esperar pacientemente, ele alcançou a promessa. Então, a paciência, ela é a chave para aqueles que querem ser bem-sucedidos. E especialmente no século XXI em que vivemos, onde as tecnologias nos ajudam e nós alcançamos pequenos resultados ultra rápido. Na verdade, antes nós tínhamos que sair da nossa casa, procurar uma agência bancária para pagar as nossas contas. Hoje pagamos pelo celular. Antigamente precisávamos ir para uma fila de orelhão. Se quiséssemos nos comunicar com alguém pelo telefone, esperar aquela fila para poder falar com alguém. Hoje temos aí as tecnologias de comunicações, temos celulares e tudo é muito rápido. Não precisamos ir aos correios, postar carta, porque hoje mandamos mensagens. Então tudo é muito rápido. E são essas facilidades de fazer coisas que antes levávamos horas e até mesmo dias para realizarmos, que também gerou em nós uma certa impaciência, porque nem tudo na vida a tecnologia resolve, nem tudo na vida fazemos ultra rápido, nem tudo na vida é de uma hora para outra. Existem processos da vida que são demorados e precisam ser demorados, e aí a pessoa fica impaciente e ela deixa de alcançar, deixa de conquistar, deixa de realizar, porque simplesmente não compreendeu esse processo. O quarto homem mais rico do mundo e o maior investidor do mercado financeiro do planeta, ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz que o mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então no mercado financeiro tem muita gente ganhando muito dinheiro, porque sabe aguardar pacientemente, enquanto tem muita gente perdendo muito dinheiro, porque não tem paciência, que é tudo de uma hora para outra. E aí, no desespero, a pessoa acaba perdendo oportunidades e acaba se desfazendo de posições financeiras para aqueles que souberam esperar. Então, na vida, em todas as áreas, se nós não tivermos paciência, a gente acaba tendo prejuízos emocionais, familiares, prejuízos espirituais, prejuízos financeiros mesmo. Então precisamos ter essa habilidade, a habilidade da paciência. É ela que vai nos levar a alcançar, a conquistar. E eu quero daqui a pouco trazer 4 dicas preciosas para aplicarmos a paciência a fim de alcançarmos sucesso na nossa vida. Antes, eu quero trazer mais um texto bíblico que está lá no livro de Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, se nós não nos cansarmos, se nós não desanimarmos de fazer aquilo que é bom, de fazer o bem, nós iremos colher os resultados daquilo que fizemos. Mas não podemos desistir, como diz o versículo, se nós não desanimarmos, se nós não desistirmos, nós colheremos os resultados. Não nos cansemos de fazer aquilo que é bom, não nos cansemos de fazer o bem. Então vamos lá, como aplicar a paciência a fim de alcançar resultados em todas as áreas da nossa vida? Bom, a primeira dica é que nós precisamos enxergar os nossos objetivos além das circunstâncias. Precisamos colocar os nossos objetivos acima das circunstâncias.
tê-lo como a nossa referência. Porque as circunstâncias acontecem naturalmente e elas atrapalham, dificultam, tornam às vezes tudo mais difícil, atrasam às vezes o processo, mas elas não podem nos impedir, elas não podem nos impedir de chegar ao nosso resultado. Então, se nós olhamos as circunstâncias, nós paramos ali mesmo. Precisamos olhar os objetivos além dessas circunstâncias, olhar por cima das circunstâncias. E a segunda dica é ter uma visão de longo prazo. Como eu disse no início, as pessoas tendem nos nossos dias a serem imediatistas, tudo ultra rápido, tudo para ontem, e dessa maneira a gente acaba tendo ideias interessantes, projetos muito bons, mas nós queremos resultados muito imediatos, nós queremos resultados para ontem, e quando a gente começa a enfrentar dificuldades, a gente tende a desanimar porque não queremos esperar a maturidade desse processo, não queremos esperar, não temos disposição para passar por cima das circunstâncias, achamos que não vamos conseguir, simplesmente porque vieram dificuldades, então as coisas não saíram da maneira como nós pensamos. Mas isso é um processo. E se é um processo, a paciência entra exatamente nesse momento, no momento em que nós pensávamos que estava tudo dando certo e de repente há um obstáculo na estrada, há uma pedra no caminho. A paciência nos leva a superar o obstáculo, a passar por cima dessa pedra. Mas se não tivermos paciência, nós paralisamos ali mesmo. Então temos que ter uma visão a longo prazo. Nós começamos um processo e nós vamos chegar ao nosso resultado. Aí eu quero engatar já a terceira dica, que é a seguinte: quando você pensar em desistir, lembre-se que você está em uma construção. Então quando você falar, está difícil, eu não vou conseguir, você pensar em desistir, olha para trás e veja o que você já lançou, o que você já fez, os alicerces que você já lançou, os fundamentos que você já lançou, a construção que você já começou a erguer. Perceba que você tem realizado, tem construído, tem feito. Você não pode parar agora no meio, na metade. Você não pode desperdiçar todo o esforço que você já empenhou. E se você chegou até aqui, então você vai conseguir chegar até o fim. É um processo. Então lembre-se, o longo prazo, é enxergar os objetivos além das circunstâncias. E a quarta dica é: o tempo te fará ser uma pessoa bem-sucedida. A desistência te tornará em um fracassado. Então, se você desiste no meio do caminho, você se torna automaticamente um fracassado. Mas o tempo, que exige paciência, ele vai fazer você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, apenas o tempo, a paciência, te fará ser uma pessoa vitoriosa, te fará ser uma pessoa bem-sucedida. E eu quero finalizar com uma frase maravilhosa de Norman Vincent Peale. Ele vai dizer: o covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, mas o vencedor nunca desiste. Tomara que você seja esse vencedor, esse que nunca desiste, esse que tem a paciência, que sabe que é uma questão de tempo até alcançar os seus objetivos. Então, tenha paciência, pratique a paciência, creia em Deus acima de tudo e vá em frente, vai à luta, porque você é uma pessoa vencedora, porque você já é um vencedor, ok? Fique com Deus, Deus te abençoe.